Bom dia, Idade Média! Temos as notícias mais importantes para você. A primeira é sobre as Cruzadas. Um dos principais projetos da nossa importantíssima Igreja Católica, as Cruzadas, tem tomado grande impacto na nossa sociedade. Antes de tudo, as Cruzadas são missões realizadas pela Igreja para reconquistar nossa cidade santa, Jerusalém. É um encontro entre nós e o povo que lá habita, os muçulmanos. Foi dramático. Nas primeiras missões saímos vitoriosos, mas nos últimos tempos, Deus não está do nosso lado e acabamos perdendo. É uma triste notícia com diversas mortes de pessoas da nossa igreja. Mas se você não tem nada programado para esse final de semana, vá às feiras. Lá você pode trocar os produtos que produziu, mas não são necessários. E elas estão provocando o renascimento do comércio, algo que não existiu desde os nossos antepassados romanos. E as feiras acontecem sempre entre feudos, mas algumas estão ganhando força e poder na nossa região da Europa e estão formando os burgos, que são aglomerações de pessoas e são lugares dedicados ao comércio fixo. E se você deseja ir às feiras esse final de semana, fique com a nossa previsão com a nossa Maju Bela. Bom dia, Maju! Idade Média. Bom dia, Abigail. Bom dia, Bianca. Bem, hoje, se você pretende ir às feiras no final de semana, você está com sorte, pois Deus está no nosso lado e não terá chuva e os dias ficará bem ensolarado. Se você quiser frequentar as feiras durante a semana, tome um pouco de cuidado e leve seu guarda-chuva, pois Deus irá mandar uma chuva intensa durante a semana. E elas nas feiras estão acontecendo, estão trazendo os produtos orientais. E algumas feiras na região da Itália, como a cidade de Gênova, estão mais favorecidas aos produtos orientais, graças que ficam na região do litoral. E essas são as notícias que mais importam para você. Bom dia! Bom dia! E aqui estamos com o Jornal das Antigas. Hoje em dia vem ocorrendo na Europa uma série de mudanças. Participando das cruzadas, muitas pessoas puderam viver bem diferente do que estavam acostumadas. Mesmo que tenham sido em condições não muito favoráveis, por tratar-se de guerra, poderam conhecer outras possibilidades de sobrevivência. Além da guerra no Oriente, os mercados, as feiras, o comércio praticado em larga escala. E agora vou falar um pouco sobre as rotas. Por volta do século XIII, surgiram diversas fontes fornecidas de produtos orientais. As cidades italianas de Gênova, Veneza e Frangis. As cidades italianas, localizadas no sul do continente europeu, tornaram-se grandes centros fornecedores de produtos orientais. Os comerciantes do norte não tinham a mesma facilidade de acesso no mar Mediterrâneo que os das cidades italianas. Bom dia, população europeia! Está começando mais um jornal Notícias Europeias. Hoje as nossas notícias vão ser os resultados das cruzadas, O renascimento do comércio o caminho das mercadorias, as rotas e as feiras. As cruzadas e seus resultados. As cruzadas enriqueceram os comerciantes de Gênova e Veneza. Também foram 8 expedições, sendo a mais principal a dos cristãos. As cruzadas provocaram cansaços nos cristãos. Depois de tanta luta, os cristãos conseguiram conquistar a Terra Santa, Jerusalém. No renascimento do comércio e sobreviventes das cruzadas, eles tiveram novas experiências. Atividades que não eram muito praticadas começaram a ganhar espaço na Europa rural. E começou a surgir um novo tipo de comércio, deixando o feudo não ser o único. Esse novo tipo é o bufarinheiro, que ele é um personagem do cotidiano que fornece objetos de pequeno valor para a população. Essa expansão do comércio trouxe aos habitantes europeus uma nova alternativa além do trabalho agrícola. As rotas. As cidades italianas do continente europeu tornaram-se grandes fornecedores de produtos orientais. Os comerciantes do norte não tinham total acesso ao mar Mediterrâneo que os italianos controlavam. Ou seja, os italianos tinham o maior acesso. As feiras.
Essas viagens no começo eram muito difíceis, então os mercadores eles se organizavam em caravanas para percorrer por distâncias muito longas. Eles se encontrando, surgiu as chamadas feiras, que eles conseguiam se abastecer nelas e não iam precisar ir até o feudo comercial, no norte e sul da Europa. Antes, essas feiras eram em épocas, depois elas começaram a se tornar permanentes. Esse é o nosso jornal. E as nossas notícias. Obrigada pela audiência e até mais. Tchau! Muito bem, gente. Bom dia! Estamos apresentando Idade Média News. Nós vamos apresentar hoje sobre 3 assuntos importantes de Jerusalém: O resultado das cruzadas, o caminho das mercadorias e o renascimento do comércio. O resultado das cruzadas. Sabemos que a todo tempo, toda Jerusalém sabe que a todo tempo os cristãos estão tentando retomar Jerusalém para o seu controle. Isso é um processo que muitas vezes não dá certo, pois muitas mortes ocorrem e muitos inocentes sofrem com isso. Infelizmente, o resultado delas são inúmeras mortes de inocentes por causa da religião e por causa das cruzadas. Isso é deprimente, pois uma morte justificada por religião continua sendo morte, uma ação que nunca deveria ocorrer. Agora teremos mais informações sobre o caminho das mercadorias com a nossa repórter Beatriz. Olá, Luana. Olá, Isabela. Estamos aqui diretamente nas cruzadas com uma feirante. Pode não, por favor. Sabrina. Olá, Sabrina. Bom, sabemos que o caminho das mercadorias deu origem às cruzadas. E com as cruzadas, o território do mar Mediterrâneo foi conquistado, possibilitando um novo local para o desembarque das mercadorias. Essa conquista, esse novo território, foi mais um incentivo, algum tipo? Foi mais um incentivo, porque eles optaram por passar pelos mares para vender os seus produtos tentando escapar dos ladrões, que são excluídos da sociedade. E pelo fato também que no transporte marítimo o número de produtos que podem ser levados é bem maior e mais lucrativo. Ah, tá. Quando tivermos mais notícias, voltamos com você. É com vocês. Bom, agora vamos apresentar o renascimento do comércio. Já foi noticiado, antes do território do mar Mediterrâneo foi conquistado, o período das cruzadas. Com isso, novos centros de comércio se originam. Com tantas condições favoráveis para o comércio, muitas camponeses deixaram seus ofícios nos feudos e passaram a serem bufarinheiros. Com isso, deu origem à classe dos comerciantes. Bom, com tantas condições favoráveis no comércio, a conquista do mar do Mediterrâneo, os pequenos comércios das caravanas surgem as feiras. As feiras no início eram pequenos eventos temporários e de pequeno porte, mas com o tempo eles se tornaram permanentes e foram aumentando cada vez mais, dando assim origem aos burgos. Os burgos se tornaram grandes centros de comércio permanente, que depois viraram cidades. Como as feiras se tornaram permanentes, muitas pessoas começaram a morar em volta da cidade. Esses burgos foram murados, levando segurança para essas pessoas, mas o crescimento dessas cidades foi tão grande que as pessoas chegavam a morar em volta dos muros. Com tanta necessidade de segurança, entre outros serviços, foi criado também o banco e a letra de câmbio. A letra de câmbio era um papel que tornava as trocas justas e possíveis, pois cada feudo tinha sua moeda, que não era útil para os outros vendedores. Por isso, com a letra de câmbio, foi muito importante para as feiras. Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela audiência. Esperamos vocês amanhã no mesmo horário. Até mais, Até Idade mais, Média. Idade Média. Olá pessoal, aqui estamos eu e Renan do jornal Cruzadas TV e vamos falar sobre 3 temas: resultado das cruzadas, o renascimento do comércio e o caminho das mercadorias. Vamos começar pelo resultado das cruzadas. Muitas cidades foram saqueadas durante as cruzadas, muitas pessoas foram mortas. Ocorreu também a troca de conhecimentos entre religiões, o fanatismo religioso, com perseguições, etc. Além disso, ocorreu a troca de conhecimento entre os mercadores. O renascimento do comércio se deu da seguinte forma: muitos fatores foram ótimos para o comércio. O aumento da produção, aumento da população, as cruzadas e também o aumento do contato entre pessoas. As cruzadas possibilitaram as pessoas conhecer as feiras no Oriente. Surgiu um novo tipo de comércio e quem trabalhava nele era o bufarinheiro, que era um comerciante que passava pelos feudos para comercializar produtos de pequeno valor.
o comércio passou a ser muito frequente nas feiras. Tão frequente que muitas pessoas passaram a ir lá para prestar seus serviços. Isso acabou fazendo que outras pessoas fossem para lá não só para desfrutar do comércio, mas também para desfrutar dos serviços que ela poderia oferecer. Agora eu vou falar do caminho das mercadorias. Por volta do século XIII, diversas fontes de produtos orientais surgiram, como duas cidades italianas de Gênova e Veneza e a cidade de Flandres, que atualmente fica na Holanda e Bélgica. As cidades italianas eram as que mais ofereciam produtos porque se podiam comprar pelo mar Mediterrâneo, que as pessoas sabiam navegar e também elas iam mais pelos mares porque era mais seguro e trazia mais mercadoria. Os produtores do norte, eles não tinham muito acesso ao mar Mediterrâneo e para eles era ruim. Só ficou melhor quando surgiu os pontos de comércio na cidade nos lugares de Flandres, onde eles se reabasteciam. Depois eles começaram a ir de caravanas, porque as viagens eram muito longas e perigosas. E eles tinham que passar por pontos de passagem obrigatórias, aonde surgiram as primeiras feiras. Bem-vindo a Notícias Medievais. Nós iremos falar de 3 assuntos que marcaram a Europa feudal e eu vou falar sobre o caminho das mercadorias. Em alguns anos atrás, no século XIII, surgiu diversas fontes fornecedoras dos produtos orientais. Cidades italianas de Gênova, Veneza e Flandres, atualmente na parte da Bélgica e da Holanda. As cidades italianas tornaram-se grandes centros fornecedores de produtos orientais. Eu vou falar sobre o renascimento do comércio. Desde o século XII, vinham ocorrendo na Europa uma série de mudanças que podem ser consideradas favoráveis ao conhecimento do comércio. Aumento populacional, produção e mão de obra e o movimento das cruzadas, entre outras. É possível que, lentamente, ganhando espaço na Europa rural, um tipo de comércio e perfil inédito de comerciantes, que se tanto tomou personagem do cotidiano dos feudos, como fornecendo das mercadorias para sua população. A última notícia que eu vou falar é o resultado das cruzadas, o que deu as cruzadas. O conflito entre os cristãos e os muçulmanos, chamados de mouros na Península Ibérica, penetrou na cultura do mundo ocidental, continuou a ser renomeado e representado em lendas e festas da cultura popular. Um exemplo são as caralhadas, festa tradicional da Península Ibérica, que dura 3 dias e representa a luta entre cristãos e mouros. Essa tradição chegou ao Brasil com os portugueses e continua a ser praticada em vários estados do país, sempre com vitória dos cristãos. Obrigado por assistir às Notícias Medievais. Boa noite, voltamos com o Jornal Feudal, o seu jornal que traz as informações mais importantes. Hoje vamos falar sobre as feiras. As feiras eram muito usadas por médios e pequenos comerciantes que não conseguiam se abastecer nos grandes centros comerciais. Eles surgiram em decorrência das caravanas que vinham de diferentes regiões da Europa e se encontravam em locais de passagem obrigatória, aproveitando para trocar produtos e informações. Principais feiras eram Feira de Champagne e Ledite. Essas feiras se converteram no mercado internacional da Europa no século XII e XIII. Eram 6 feiras que duravam 49 dias, sendo que a primeira semana era para receber mercadorias e as demais eram acertando contas. O próximo assunto de hoje seria o resultado das cruzadas. Os principais resultados das cruzadas foram aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, a burguesia europeia ficou mais rica, às custas dos nobres e cavalheiros que foram às cruzadas. Com tanto movimento de pessoas, as cidades e o comércio entre elas se desenvolveram. Alguns dos costumes orientais foram a incorporação ao Ocidente. A intolerância aos judeus na Europa cresceu, havendo muitos massacres. Renascimento do comércio
foi as mudanças que já vinham ocorrendo na Europa desde o século XI. O aumento populacional, mão de obra excelente e o movimento das cruzadas foram favoráveis ao renascimento do comércio. Ao participar das cruzadas, muitas pessoas puderam conhecer outras formas de sobrevivência, com os mercados, as feiras e ao mercado em larga escala. As atividades que não eram tão comuns ganharam espaço para os que voltaram da guerra. A forma de vida e trabalho feudal já não é mais a única possibilidade de vida. Na Europa rural, um novo tipo de comércio surge. O comerciante ganhou espaço com o chamado bufarinheiro. A expansão comercial europeia trouxe para os habitantes novas alternativas e possibilidades de trabalho. Assim, suas atividades comerciais ampliaram, fazendo circular os produtos orientais que chegaram à Europa, pelas cidades italianas Genova e Veneza. Além desses produtos, comercializavam ainda, lá na Inglaterra, couro espanhol e linho alemão. Os outros produtos mais sofisticados, tapetes, perfume, entre outros, eram comprados exclusivamente pelos nobres. Os camponeses trocavam por ferramentas e alimentos. Caminho das mercadorias. Depois que as cruzadas liberaram acesso ao mar Mediterrâneo, as cidades italianas de Genova, Veneza e Flandres, atual parte da Bélgica e da Holanda, passaram a ser as principais fornecedoras de produtos orientais do século, graças à sua localização geográfica e experiência em navegação. Principais rotas marítimas de comércio: Nápoles, Florença, Genova, Narbonne, Lisboa, La Rochelle, Bourges. Rota terrestre: a mais importante rota terrestre era que ligava o norte da Itália e da região de Flandres. Esse conjunto de vias era chamado de Rota da Champagne, localizada na França. Esses locais funcionavam como grandes centros atacadistas da Europa. Esse foi seu Jornal Feudal, seu jornal que traz as principais informações da Europa.